Graças a Deus. Graças a Deus. Eu quero falar com você hoje sobre a força do clamor. Nós vamos ver o que é o clamor, quando clamar e o que esperar quando eu clamo. E também, por último, antes de levantarmos um clamor ao Senhor, eu quero compartilhar com você algumas das coisas que podem silenciar um clamor, né? Ou, melhor dizendo, não silenciar enquanto ele está sendo feito, mas impedir que ele seja ouvido. Silenciar nesse sentido, né? Não alcançar o seu propósito. A força do clamor. Você foi feito para clamar. Você foi construído para clamar, né? Nós somos desafiados a clamar, a poder no clamor. E se tem uma das coisas que o inimigo tem sucesso contra as nossas vidas, é quando ele consegue nos calar. A força do clamor. Qual a força de um clamor? No Salmo 107, a partir do verso 1, a Escritura diz: deem graças ao Senhor, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para todo sempre. Deem graças ao Senhor, Ele é bom. Agradeça ao Senhor. Por quê? Porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. A misericórdia dEle não acabou sobre a sua vida. Você errou 1, 2, 3, 5, 10, 70 vezes 7. No mesmo dia, Ele continua misericordioso. Ele é bom e Ele será assim para sempre. Pode aplaudir o Senhor e dizer obrigado, Jesus. Aleluia. Agora olha que interessante no versículo 2. O versículo 2 não é uma mera sugestão, não é só uma opinião, não é um talvez, não. O versículo 2, essa palavra de desafio, de dizer, de declarar, é uma instrução de força, como de comando, como de nos colocar em uma obrigação de um cumprimento de uma lei, e é uma lei espiritual, dizer. E de quem os céus espera essas palavras? Dos remidos do Senhor. Quem são os remidos do Senhor? Eu e você. Olha aí do seu lado um remido do Senhor. Deus nos livrou da força das trevas, Deus nos livrou do domínio do mal, Deus nos livrou do governo de Satanás, Deus nos livrou da perdição, Ele nos remiu, Ele pagou o preço em nosso lugar. Você pode dizer mais uma vez obrigado por essa bondade, dar mais um aplauso ao Senhor, porque Ele é bom e a misericórdia dura para sempre. Digam os remidos do Senhor a respeito dEle. Até o final deste salmo, nós vemos algumas sugestões, né? algumas orientações sobre que tipo de linguagem, de palavras os céus esperam fluir da nossa vida. E de quem? Você vai ver que os salmos, esse Salmo 107, essa instrução de declaração, envolve um olhar, uma contemplação, aquilo que Deus já fez em favor do seu povo. Digam os remidos do Senhor. O que? Versículo 4, versículo 5. Digam sobre quando vocês andaram errantes. Digam sobre quando vocês andavam com fome e sede. E versículo 6. Digam que vocês clamaram ao Senhor e Ele os livrou. Ele está dizendo: diga que os remidos do Senhor tenham para dizer que o clamor tem resultado, que quando clamamos ao Senhor, Ele nos atenda, que essa seja a linguagem da sua vida, que esse seja o testemunho da sua história, que haja essa realidade, de que quando você clamou, seja sem destino, sem caminho certo, com fome ou sede, mas que quando você clamou, o Senhor ouviu o seu clamor e te respondeu e te livrou. Versículo 10, ele fala sobre as pessoas que andavam em trevas, nas sombras da morte, daqueles que estavam presos, mas no versículo 13 ele diz: digam,
vocês que viveram assim, que vocês clamaram ao Senhor e Ele os livrou. Versículo 17, a respeito dos que andavam em transgressão, pecados, iniquidades, e por causa disso, aflitos, angustiados, Ele está dizendo, diga, 19, que você clamou ao Senhor e Ele te livrou. Digam aqueles, versículo 26, que tiveram ascensão em suas vidas, subiram até os céus, viveram na presença de Deus, tiveram sucesso na família, sucesso financeiro, sucesso profissional. Digam aqueles que subiram, que cresceram, que viram a força do Senhor, a bondade dEle, mas também de repente desceram, caíram, tudo começou a dar errado, sabe, mais ou menos como Jó, que multiplicava nos rebanhos, nos filhos, na casa, nas suas ofertas, nos seus sacrifícios, nos seus holocaustos ao Senhor. Quando ele estava lá em cima, o Senhor permitiu que ele passasse por uma provação, uma grande provação. Então ele desceu ao mais profundo abismo. Os filhos morreram, ele perdeu a saúde, ele perdeu os bens. E o Salmo está dizendo, digam aqueles que subiram, que desceram, aqueles que tinham suas almas desfalecidas. Digam aqueles, versículo 27, que de repente perderam suas estruturas, perderam a firmeza na sua vida, andavam cambaleando como se estivessem embriagados. Digam aqueles que perceberam que de nada adiantou a sua habilidade. Não importa quão bom administrador eu ser, não importa quão bom investidor eu seja, não importa quão sábio eu seja, ele está dizendo, digam, vocês que perceberam que de nada adianta a habilidade sem a intervenção do Senhor. Diga, você que subiu, mas que perdeu tudo, versículo 28, que você clamou ao Senhor e Ele os livrou. Esse salmo é um grande desafio para nós, dizendo, independente da situação que você pode enfrentar na sua vida, o que os céus quer é que o resultado, é que o fim da sua história seja, suas palavras, o seu testemunho seja, eu clamei ao Senhor e Ele transformou a minha vida. Dá um aplauso ao Senhor, porque hoje nós vamos levantar um clamor neste lugar, um clamor que transforma realidades. Cadê um glória a Deus e um amém aí? Eu quero um glória a Deus e um amém nessa noite mais forte do que da torcida pelo Brasil. A gente estava torcendo pelo Brasil aqui ontem, queridos, que delícia. Eu até arrepiava assim, aleluia. Eu olhava, eu não conseguia nem torcer pelo Brasil, eu só ficava olhando para trás assim, apaixonado por ver a igreja tão feliz e torcendo, aleluia. Que nós torçamos um pelos outros e que o nosso maior grito seja de clamor ao Senhor, de testificar que Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Aleluia. A força do clamor. A força do clamor. O clamor, em primeiro lugar, ele é diferente de uma, se é que podemos chamar de simples, oração. O clamor, ele é uma declaração de urgência. Houve uma parábola que Jesus contou sobre uma mulher persistente, que ela levava continuamente a sua causa diante do juiz, e portanto insistia, um dia, o segundo dia, o terceiro dia, ela dizia para o juiz, escuta, olha a minha causa, atenda para a minha causa. O clamor, ele é diferente de uma oração que eu posso ir um dia diante do juiz, se eu não for atendido, eu posso ir novamente, se ele não me responder, eu vou de novo, e se não der, pode ter um feriado aí, eu tento outra vez, eu vou esperar o juiz passar os seus dias de folga, o seu final de semana, né? E depois eu vou lá de novo. Sabe, existem situações da nossa vida que a gente pode esperar assim, é verdade ou não é? A gente ora e fica observando, contemplando, né, esperando com grande expectativa, a gente até anota para não esquecer o que a gente orou. O clamor, ele é diferente, o clamor, ele tem um sentido de urgência, é quando você chega diante do juiz e escuta, ou o Senhor me atende ou eu não vou sair daqui. Ou o Senhor me responde, ou eu não posso sair daqui, eu preciso de uma intervenção agora.
eu estou em situação de emergência, eu estou em situação de urgência, eu preciso de uma palavra agora, eu preciso de uma provisão agora, eu preciso de um milagre agora. Você está entendendo a diferença entre uma oração e um clamor? Apesar de que no clamor existe também oração, uma palavra, eu falo, eu declaro aquilo que eu estou esperando, mas o sentido, a profundidade, a urgência, a necessidade daquilo que eu estou colocando diante do Senhor é diferente. O termo hebraico para clamor é o sak. Ele não é um termo social, um termo político, um termo religioso, um termo familiar. Não, sak é um termo jurídico. É um grito público de socorro que obrigava os juízes a intervir no momento que aquele grito fosse ouvido. Quando você olha para as leis do Senhor, existem situações que não são meras petições como orações apresentadas ao Senhor. Não, é um grito, é um clamor de socorro. Há uma intensidade diferente. E não é só um grito, digamos, como de volume de voz, mas é um grito da alma, é a profundidade, sabe? É o peso daquilo que eu estou colocando diante do Senhor, o peso que aquilo tem para mim. Então, muito além de uma descarga emocional, é uma ferramenta, é um direito dos remidos do Senhor. É uma forma de operação e entrega e abertura de confiança que move os céus em seu favor. O clamor é uma declaração profunda de insuficiência pela nossa humanidade. É dizer: Senhor, a situação está no limite, eu não aguento mais, não tenho o que eu fazer. E eu estou clamando ao Senhor, eu preciso que o Senhor haja, já não há mais o que possa ser feito na esfera humana. Clamor é esse brado, é uma profundidade de entrega, e não exige beleza, não exige boas colocações de palavra, não existe uma tentativa de impressionar a Deus pelos argumentos que eu estou apresentando. Clamor é como quando você ouve o seu filho gritar. E a gente conhece o grito dos filhos, a gente conhece o choro dos filhos, não conhece? Tem choro que você olha e fala: tá bom, vai ficar tudo certo. Tem choro que você... é assim ou não é? Cadê os papais e as mamães aí, vovô, vovó? Você ouve e você fala: tá tudo certo, já passa, não foi nada. Mas tem grito que você ouve e você fala: opa, é ou não é? Um alerta. Tem grito que você ouve, tem choro que você ouve, que é um clamor da criança. É mais ou menos lá em casa, quando a Lúcia vê uma barata. E quem é pai e mãe entende, escuta, você sabe que pode ser só uma barata, mas não é o que te move é o estado do filho, é o grito que ele está dando, você entende? É como ele está movido, é como ele está ferido, é como ele está com medo, é como ele está dependente de você naquele momento, e não importa o tamanho da situação, você corre lá para segurar. Ai, como eu gosto de correr lá e segurar. Eu me sinto o herói, o Superman. É só uma barata, mas eu me sinto o cara, aleluia. Pela barata, pela situação que eu posso resolver facilmente, não. Mas por saber que minha filha, ela tem alguém que ela pode clamar, e ela pode confiar, sabendo que vai chegar e tomar ela nos braços, e fazer se sentir segura. E esse é o nosso Pai Celestial. Às vezes para a gente é a última instância, para a gente é o fim da nossa vida, mas o nosso todo-poderoso Deus olha e fala: é só uma barata. Mas o clamor não move Deus pelo tamanho daquilo que é, Ele move pela forma que você está sentindo. Que o Senhor, diante do seu clamor, venha te abraçar nessa noite e te prestar todo o socorro, por amor que Ele tem por você e pela sua casa. Dá um aplauso para Ele bem forte, esse Deus maravilhoso. Aleluia. Em Marcos 10, a partir do versículo 46, nós vemos o clamor do cego Bartimeu. Jesus está passando em sua cidade,
Ele não sabe, ele é cego, ele não sabe exatamente onde Jesus está, mas ele ouve o burburinho, os passos das pessoas, ele ouve as pessoas dizendo: o mestre está passando por aí. Então Bartimeu começa a clamar. Ele não manda um bilhetinho, ele não manda um WhatsApp, ele não tenta telefonar, ele começa a gritar de onde ele está. Ele sabe que é a chance dele, que é o momento dele. Ele sabe que ele não pode perder, ele sabe que ele não quer mais viver assim. Ele sabe também que perto dele há muitas outras pessoas. Ele está mendigando. Ele está num território onde movimentações religiosas e comerciais são normais. É ali, muitas pessoas necessitadas estão por ali. Ele não está ouvindo o clamor de ninguém mais está clamando. A Bíblia não relata que ele estava disputando um clamor com outra pessoa, nem que outro foi curado ou atendido por Jesus. Mas ele entende, ele percebe aquele momento, esse momento, eu já fiz minhas orações, eu já fiz o meu clamor, apresentei os sacrifícios, eu já me apresentei ao sacerdócio, mas espera aí, Jesus está passando aqui. E esse não é o momento mais de eu tentar viver em processos religiosos. Esse momento é o momento de eu me derramar na presença dele. E ele desesperadamente começa a gritar por Jesus: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. As pessoas tentam calar o clamor dele. As pessoas tentam silenciar ele. Você está incomodando. Não é tão grave assim. Você já está acostumado com essa cegueira. Ó como é que você está bonitinho aí, você tem recebido esmola, o povo tem tido misericórdia de você. Mas dentro dele, existe um mover, existe algo profundo, ele quer sair daquela situação. E enquanto as pessoas tentam fazer ele calar, ele continua gritando: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Até que ele atrai o seu clamor, o clamor do cego Bartimeu, atrai a atenção de Jesus. Ele traz esse cara aqui. Eu estou ouvindo. É só uma cegueira, para Jesus é só uma cegueira, é só uma baratinha, é algo pequeno. Mas o clamor chamou a atenção de Jesus. E agora perto de Jesus, Jesus pergunta: o que você quer que eu faça? Veja, ele está clamando por misericórdia. Ainda assim, ao aproximar, Jesus diz: eu estou vendo o seu clamor, estou vendo o seu grito de desespero, mas você precisa ser claro. Qual o motivo desse clamor? O que é que está doendo? Por que você está chamando a minha atenção, clamando por misericórdia? Por que você está fazendo esse alerta pela minha atenção? O que exatamente é que você quer? Ele diz: Senhor, eu quero ver. Sabe, o clamor, ele abre o nosso coração, os nossos ouvidos, ele abre essa aproximação ao Senhor, da gente poder sentir que está perto e seguro, e poder dizer para Ele: Senhor, está aqui a minha urgência, está aqui a minha necessidade. Ele não faz uma oração bonita, porque Deus não responde à nossa performance, Ele responde ao nosso grito de socorro, Ele responde à nossa verdade, Ele responde aos desejos e à fé que há em nosso coração, por aquilo que Ele pode fazer. Não é a altura, não é o volume da voz do Bartimeu, não é a eloquência, não é com convincente nós somos ao Senhor. O clamor não tem nada disso. O clamor é uma busca por uma resposta à nossa declaração de dependência ao Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus, eu quero que só aqueles que são dependentes, que já entenderam que são totalmente dependentes do Senhor Jesus Cristo, dá um seu grande aplauso para Ele. Hoje é uma noite de clamor ao Senhor. Hoje, essa noite, você vai colocar diante do Senhor aquilo que você crê que Ele pode transformar. O que é o clamor? É a minha urgência diante do Senhor. Segundo lugar, quando clamar e o que esperar. Eu quero ver com você o livro de 2 Crônicas, capítulo 20, a partir do versículo 1. Eu quero olhar nos versículos seguintes. Dentro dessa história, ferramentas para você entender, olhar, em que momentos da sua vida você pode estar sendo conduzido pelo Espírito Santo e não entende. Há um clamor profundo e verdadeiro. Sabe, às vezes as coisas estão
se tornando cada vez mais difíceis na nossa vida, e o tempo vai passando e a gente não entende porque fica tanto tempo em uma situação, e porque que às vezes situações vão de mal a pior. E sabe uma das coisas que eu tenho percebido? Que às vezes o Senhor, Ele permite isso. Ele permite para nos ir conduzindo a um lugar mais fundo, mais íntimo, a um lugar de maior confiança nele, a um lugar onde nós podemos experimentar o Senhor e sua intervenção de uma forma mais real, profunda, verdadeira em nós. Aqui em 2 Crônicas, capítulo 20, o rei Josafá está cercado por esses 3 exércitos unidos contra Judá: os moabitas, os amonitas e os meunitas. Em força, em estratégia, em equipamento de guerra, em números, eles são muitos e superam toda a força bélica do rei Josafá. A Bíblia diz que diante dessa situação, diante dessa ameaça, ele se coloca diante do Senhor e levanta um clamor. Olha o versículo 3, o que Josafá diz. A Bíblia diz que ele teve medo. Ele teve medo e decidiu buscar o Senhor. Quando eu devo clamar? Não é só diante de ameaça de guerra, conflito, né? Diante de situações físicas, mas emocionais também. A Escritura diz, ele teve medo, e quando ele teve medo, ele tomou uma decisão. Escuta, o clamor é algo que eu decido fazer, que eu decido apresentar ao Senhor. Às vezes as pessoas pensam que as orações mais profundas, mais desesperadas, como o clamor, é algo que é Deus quem vai fazer. Não, somos nós que decidimos, e por isso eu estou te ensinando sobre o clamor, para você entender que você pode decidir diante de uma situação que está te amedrontando, diante de uma situação que está perdurando há tempo, você pode tomar nessa noite a decisão de clamar, e assim outras virão, e você pode sempre decidir clamar, e o Senhor vai te responder. Cadê o amém de quem crê? Versículo 9, ele diz: Senhor, se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste e fome, nós nos apresentaremos diante desse templo e diante do Senhor, pois o teu nome está nesse templo, e clamaremos a ti na nossa angústia, tu nos ouvirás e livrarás. Ele está falando sobre uma declaração, uma decisão, de que a tribo de Judá tomou a respeito do lugar onde eles estavam, o tabernáculo do Senhor, onde eles se reuniam, e eles decidiram que aquele lugar seria um lugar onde, diante a ameaças, em meio a medo, eles se apresentariam em união e clamariam ao Senhor. Diz, nós decidimos isso, nós fizemos uma aliança com o Senhor para isso. Nós estamos santificando um ambiente, um território, um lugar onde nós vamos nos apresentar ao Senhor para clamar ao Senhor, para colocar diante do Senhor as nossas urgências, e nós sabemos que o Senhor vai nos ouvir, e se o Senhor nos ouve, nos vê clamando, o Senhor também enviará o teu livramento. Quando eu clamo, quando eu tenho medo, eu clamo quando eu decido. Quando eu clamo, versículo 12, eu clamo quando eu reconheço a minha limitação. Por acaso o Senhor não executará juízo contra os nossos inimigos? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão. Quando eu clamo, quando eu entendo que eu não tenho forças para mudar a situação. Quando eu clamo quando eu entendo que a minha dependência está nele. Quando eu estou fraco, aí é que eu sou forte. Por quê? Porque eu não vivo dependendo da minha força. Eu clamo e eu creio num Deus que responde o meu clamor. Eu creio num Pai que cuida do seu filho. Quando eu clamo, ele continua dizendo, eu clamo porque eu não tenho força para resistir, eu clamo porque eu não sei o que fazer. Eu clamo quando eu tenho medo, eu clamo quando eu decido, eu clamo quando eu reconheço que eu não estou dependendo das minhas forças, eu clamo quando eu não sei o que fazer. A Escritura diz
versículo 14. Que quando houve o clamor, o Espírito do Senhor veio. Quando houve o clamor, o Espírito do Senhor veio. Quando o povo clamou, quando Josafá clamou, o Espírito do Senhor veio. Existem momentos de moveres do Espírito Santo de Deus na nossa vida que exigem, não uma oração que pode ser respondida posteriormente, mas um clamor, uma urgência. Qual é o nível de urgência que você está pela vinda do Espírito Santo de Deus sobre a sua vida? Qual a urgência você está pela percepção da presença dele na sua vida? Qual urgência você está por Deus falar com você? Qual urgência você está para Deus operar através da sua vida, trazer a sua cura, trazer o seu milagre, restaurar a família, salvar alguém que você ama e está perdido, ou salvar alguém que você não sente o amor vindo dela, a pessoa até um inimigo teu? Qual urgência você está em seu coração para ver uma intervenção do Senhor, o mover do Senhor, a manifestação da presença dEle? Quando há clamor, o Espírito vem. Quando eu tenho medo e clamo, o Espírito vem. Quando eu decido e clamo, o Espírito vem. Quando não há forças em mim mais, mas eu clamo, o Espírito vem. Quando eu não sei o que fazer, mas eu clamo, o Espírito Santo vem. Em qual situação dessa você está nessa noite? Essa é uma noite que eu te desafio em clamar, e quando clamarmos, o Espírito Santo virá sobre você para honra e louvor do seu nome. Dá um aplauso para Ele. Eu creio que o Espírito Santo vem, eu creio que o Espírito Santo responde, eu creio que o Espírito Santo cai, eu creio que o Espírito Santo é derramado, eu creio nos dons do Espírito Santo, eu creio no avivamento, eu creio em milagres, eu creio. Tem alguém aqui comigo para crer e clamar ao Senhor nessa noite, para que nós possamos ver as maravilhas do Senhor? Cadê um glória a Deus mais alto que o da copa aí? Aleluia. Agora, quando o Espírito vem diante do clamor, tudo muda, tudo fica diferente. Versículo 15, quando o Espírito vem, através de uma palavra profética na vida de Jaziel, ele diz: esta batalha não é de vocês, mas de Deus. Às vezes a gente não sabe o que fazer, não tem mais força, está cheio de medo, e não consegue lutar, mas a gente consegue clamar. O Espírito Santo é o Espírito que intercede por nós, ainda que com gemidos inexprimíveis você pode clamar. E quando você não sabe o que fazer, para onde correr, está cheio de medo, aprisionado, o Senhor Jesus pode vir e dizer assim: opa, espera aí, eu vim aqui para salvar meu filho. Cadê a baratinha? Cadê a baratinha? Não, relaxa, só me abraça aqui, meu filho, e descansa. Pode deixar que eu vou resolver esse problema para você. Eu quero declarar sobre a sua vida em nome de Jesus, diante do seu clamor, o Senhor vai começar a pisar as baratas da sua vida nessa noite. Você está me entendendo? Dá um aplauso para Ele bem forte em nome de Jesus. Às vezes a gente quer a resposta, às vezes a gente quer a força, às vezes a gente quer só a direção e só a sabedoria. Deus, me manda aí que pode deixar que eu faço. E Deus está dizendo: ei, você está esquecendo que eu sou o seu Deus? Eu não espero só que você faça, você coopera, mas eu também continuo operando, eu também continuo fazendo. Tem coisas que você não vai precisar fazer, que eu vou agir em teu favor. Dá um aplauso a Ele, aleluia. Essa batalha não é de vocês. Olha só o 17, ele intensifica. Neste encontro, nessa luta, você não vai precisar lutar. Posicione-se, você não vai precisar lutar. Fica parado lá, contemple, olhe e veja a salvação que o Senhor lhes dará, ó Judá e Jerusalém. Não tenham medo, não se assustem, saiam ao encontro deles, porque o Senhor está com vocês. Quando o Espírito Santo vem, por causa do nosso clamor, Ele assume muitas batalhas que a gente não conseguiria vencer. Ele nos conforta, Ele diz: deixa que eu vou cuidar disso para você. Não fica com medo. Sobre o medo que fez você clamar, não fica com medo não. Eu cheguei, eu estou aqui, está tudo bem, você está seguro nas minhas mãos. Eu não sei o que fazer, eu cheguei, eu estou aqui, a batalha é minha. Não precisa ficar com medo não, mas eu vou te dar uma direção. Vai lá, posicione-se, e fique num lugar, coloque-se em um lugar onde você vai contemplar a minha mão operando, trabalhando, lutando
em seu favor. Esse clamor colocado diante do Senhor. Nós estamos no segundo ponto: quando clamar e o que esperar. Esse clamor reativou a fé de Judá e Jerusalém. O que esperar quando eu clamo? A minha fé avivada, a minha fé reacendida, a minha fé reativada. Olha o versículo 20. Na manhã seguinte levantaram cedo e foram para o deserto de Tecoa. Ao saírem, Josafá se pôs em pé e disse: escute, povo de Judá e morador de Jerusalém, creiam, nós clamamos, Ele veio, Ele nos confortou, Ele nos deu direção. Agora a gente se posiciona em fé. Creiam no Senhor, você vai estar seguro. Quem precisa dessa palavra, levanta a sua mão em nome de Jesus. Creia no Senhor, você estará seguro. Hoje nós vamos clamar, Deus vai reativar a sua fé. Você não precisa ter medo, você estará seguro. Depois ele diz: creia no profeta e você terá um bom sucesso. Creia no Senhor, você estará seguro. Creia na palavra profética. Seu sucesso não depende só da sua fé no Senhor. O seu sucesso depende também na sua fé ao seu profeta. Por quê, pastor? Porque é através dele que Deus vai colocar a palavra na sua vida. Então ele diz: creia no Senhor, você está em segurança, não precisa ter medo, abraça aqui, vou te dar direção. Mas ele diz: só que você precisa também crer na palavra profética sobre a sua vida. Ele vai manifestar, Ele vai agir, mas Ele vai deixar uma palavra no seu coração, e Ele vai usar um instrumento para isso. Muitas pessoas vivem uma vida de insucesso, porque só creem em Deus, na existência, na distância, lá no céu, lá no trono, lá na Nova Jerusalém, lá na eternidade, lá distante. Eles estão seguros, mas sem sucesso. Por quê? Porque deste lugar maravilhoso existe um trono, um Deus que fala, um Deus que responde. Ele envia a palavra, e uma palavra profética para a vida de alguém é o que vai conduzi-lo para o seu sucesso. Eu quero declarar sobre a sua vida, em nome de Jesus, segurança e sucesso. Segurança e sucesso. Nós vamos clamar hoje, em nome de Jesus. Eu declaro sobre você: receba essa palavra profética: segurança e sucesso. Segurança e sucesso. Segurança e sucesso. Quem recebe, aplaude a Jesus bem forte. Aleluia. Quando eu clamo, a minha fé é reativada. Versículo 22. E agora a fé reativada, a fé acesa, viva no meu coração, me desperta para os cânticos, para a adoração e para os louvores. Sabe que muitas vezes você tem dificuldade de adorar, de louvar, de cantar mais forte, mais feliz, de bradar igual, torcendo para o Brasil? Porque a fé está precisando ser reativada. Às vezes as pessoas estão cantando, sabe, da boca para fora. Imagina, se nós que somos homens podemos perceber, imagina Deus que sonda o coração, que conhece, que vê. E o Senhor está dizendo: eu quero um povo que canta com a fé ativa, com a fé viva. Eu quero ter um povo que cante em segurança. Eu quero um povo que cante sabendo que eles estão seguros e estão em direção de um bom sucesso. Eu quero um povo adorando em fé. E agora a fé reativada, eles começaram a cantar e a dar louvores ao Senhor. O que esperar quando eu clamo? Eu espero a minha fé reativada. Eu espero um renovar da minha adoração e do meu louvor. E o que esperar? Uma renovação de louvor e de adoração. A Escritura diz: quando eles começaram a cantar, foi que o Senhor pôs emboscadas contra os amonitas, os moabitas e os outro povo lá. Aleluia. Agora olha que interessante. Eles clamaram, Deus respondeu.
A fé foi reativada, a fé está no coração, mas Deus não fez nada enquanto eles não cantavam e davam louvores. Lembre, o Senhor disse: vocês não vão precisar lutar, vocês não vão precisar guerrear. Essa batalha é minha, deixa comigo. Mas Deus não agiu enquanto o povo não adorava e não louvava. Sabe por quê? Porque enquanto você canta e adora, ainda que não viu a vitória nas suas mãos, ainda que não viu os inimigos derrotados, você está declarando que a sua fé está nele e que você sabe que ele vai agir. Então você já está louvando pelo livramento, você já está cantando pelo livramento, você já está celebrando o seu milagre antes mesmo dele chegar nas suas mãos, antes mesmo dos seus olhos virem. Em nome de Jesus, que o seu clamor nessa noite reative a sua fé, reative a sua adoração, reative o seu clamor, reative o seu louvor, reative o seu amor pelo Senhor, em nome de Jesus. Depois que clamarmos, nós vamos adorar, e enquanto adorarmos, a partir de hoje, todas as vezes que nós entrarmos neste lugar para cantar e adorar, que os seus inimigos, eles se preparem para a derrota, porque as emboscadas, o mover, o agir de Deus, os anjos do Senhor vão estar operando em seu. Eu creio nessa palavra. Eu creio que o clamor move o sobrenatural. Eu creio que a adoração abre os portais celestiais. Eu creio que a adoração move os céus. Eu creio que a adoração atrai os anjos. Eu creio que a adoração, o louvor, move, despacha os anjos para me manter seguro e para me conduzir em bom sucesso. Eu creio no poder do clamor. Eu creio no poder da adoração. Eu creio no poder dos louvores ao Senhor, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Digam os remidos do Senhor: eu clamei, aleluia, e Ele respondeu, Ele me livrou diante do meu clamor, diante da minha necessidade. Aplaude Ele aí de coração, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Versículo 23 vai nos mostrar o que aconteceu ali. A Escritura diz que de repente os moabitas começaram a lutar juntos com os amonitas contra os moradores de Seir. Eles foram os três lá unidos contra Judá e Jerusalém. E de repente, dois se uniram e voltaram contra um exército que era aliado deles. Mataram os caras. E agora? Agora vamos matar um ao outro. Confusão total entre os inimigos. Olha isso. Quando tinham acabado com os moradores de Seir, atacaram e destruíram-se uns aos outros. No outro dia pela manhã, quando Judá e Jerusalém se posicionam, eles olham: cadê os exércitos? Cadê os caras? Cadê aquela multidão que estava vindo contra nós? A Escritura diz que eles puderam ver apenas corpos destruídos, homens mortos. Os despojos de guerra ali, eles levaram 3 dias para conseguir resgatar todos os tesouros, todos os recursos, todos os despojos da guerra. Por quê? Porque diante das ameaças, do medo, eles clamaram ao Senhor. Eles reconheceram sua impotência e disseram: a gente precisa buscar o Senhor, a gente precisa clamar, é urgente. O inimigo está à porta. O inimigo está ali, cercando a cidade, cercando a casa, cercando a minha vida. Eu preciso clamar ao Senhor, eu estou percebendo. A Escritura diz que aquele que percebe o perigo e se esconde é tolo. Mas aquele que percebe o inimigo e corre e denuncia ele, a Escritura diz: esse é o que terá livramento. Então, diante dos inimigos, eles não ficaram simplesmente atrás da parede, falaram: bom, tem um muro aí, né? Deus me cerca, né? Vamos ver se esse muro aguenta. Não, eles clamaram, dizendo: Senhor, nós não aceitamos esses inimigos tão perto de nós. Vamos cantar ao Senhor, receber a palavra, o Espírito sobre eles, a fé ativar. Os inimigos confusos, em nome de Jesus, que seja um tempo onde Deus vai confundir os seus inimigos. Em nome de Jesus, que seja um tempo onde aqueles que se levantam contra você serão confundidos pelo Senhor. Eu não estou falando de carne e sangue, eu estou falando do seu inimigo real. Principados, potestades, espíritos imundos, espíritos malignos, espíritos de depressão, espírito de peso, espírito de ódio, de inveja, de vingança, de rebeldia, de dor, de sofrimento, de perdição. Que o Senhor confunda os seus inimigos em nome de Jesus, diante do seu clamor, do seu louvor e da sua adoração. Quão forte será o seu clamor, quão profundo será o seu clamor,
quão verdadeira será a sua adoração e o seu louvor. Isso vai definir a queda dos seus inimigos. Dá um aplauso para Jesus aí de coração, aleluia, aleluia. As ameaças do seu inimigo, os secos dos seus inimigos, não será a sua destruição, não será o seu cemitério, mas será o capítulo do maior livramento de Deus na sua história. Diz amém, se você recebe. Não é porque você perdeu o controle que Deus perdeu o trono, não. Quando você entrega a perda do controle ao Deus que controla todas as coisas, Ele assume o comando do processo e age como deve ser, para que você possa adorá-lo e perceber que Ele está cuidando e matando as suas baratinhas no momento do seu clamor. Aleluia. O inferno é cruel, nós temos inimigos cruéis, e ele monta cercos pesados para nos calar, para nos destruir, para nos impedir de crer, de orar, para nos esfriar. Mas é o seu clamor, querido, é o seu clamor que destrói esse cerco, é o seu clamor que faz com que o inimigo caia e você permaneça de pé. É o seu clamor que faz com que o nome dos seus inimigos sejam vistos como derrotados, e o nome do seu Deus exaltado como vitorioso sempre, aleluia. A sua voz, o seu clamor, é o alerta, é a trombeta para o reino das trevas, o aviso para eles, que a sua derrota é iminente, que a sua derrota é urgente. Quando você clama, o inferno sabe que já perdeu. Essa noite nós estamos aqui para clamar e ver a vitória na vida de muitos dos nossos irmãos que estão em situações de urgência, de emergência, precisando de um clamor. Você pode aplaudir Jesus, se você crê. Aleluia. O que pode impedir, silenciar um clamor? Rapidinho, e nós vamos clamar. Provérbios 21:13 diz que quem tapa, Provérbios 21:13, quem tapa os ouvidos ao clamor do pobre também clamará e não será ouvido. O que pode silenciar o seu clamor é você achar que você é dono da verdade, você achar que só a sua necessidade tem urgência, que só você precisa do Senhor, que só você tem dores e urgências e emergências. É olhar para tudo que você precisa e nunca perceber que o que você tem é a resposta para aquilo que alguém está orando, e impede de ser um intermediador da provisão na vida dos outros. Aquele que tapa os ouvidos ao clamor de onde há uma necessidade, isso silencia o seu clamor. O que silencia um clamor é o coração endurecido. Isaías 59, verso 1 e 2 vai falar sobre o distanciamento entre Deus e os homens por causa das iniquidades, pecados, falta de confissão de pecado, falta de reconhecimento de pecado. Pastor, mas tem o sangue de Jesus. Mas para o sangue de Jesus estar eficaz na nossa vida, a gente precisa confessar, colocar diante dele, dizer: Senhor, eu estou errando aqui, me ajuda, me cobre. Terceiro silenciador de clamor, Tiago 4, 1 ao 3. Guerras e brigas entre a igreja. Escuta, os nossos inimigos estão do lado de fora. Quero ver um amém. Nosso inimigo é o inferno. Nosso inimigo não é o meu irmão, não. Você gosta de estar sempre arrumando confusão, briga com os outros. Para com isso. Guerra e briga entre vocês. De onde vem isso? Prazeres e conflito dentro de vocês. 2. Versículo 2. Cobiça e nada tem, mata, sente inveja, mas não consegue alcançar nada. Vivem lutando e fazendo guerra. Já conheceu pessoas assim? Está sempre bravo com alguém, sempre tem alguém para reclamar, sempre está alguma coisa insatisfeita. No trabalho, alguém que nunca está contente. Essas pessoas não têm bom sucesso, porque não pedem. Olha só, versículo 3, o que silencia um clamor? Clamar, pedir e não receber, por quê? Pedindo mal, como? Para esbanjarem seus prazeres. Escuta, clamor não tem a ver com satisfação de prazeres.
Clamor não tem a ver com cobiça. Clamor não tem a ver com satisfação da carne. Clamor é uma resposta à aflição da alma. Clamor é uma resposta a um estado de espírito. Em nome de Jesus Cristo, nós vamos clamar agora, e nada vai impedir o seu clamor. Quero ouvir um amém bem forte. Fica de pé.